podem ir se manifestando. Semana passada, como o estudo é uma sequência, nós paramos aqui, né, dentro do livro da Gênesis, e quem tiver a oportunidade, e nós estávamos fazendo isso quando nós estávamos estudando lá na Unilar, nós vamos chegar em alguns pontos da Gênesis, que nós estamos pegando essa Gênesis da FEAL, né, que é a tradução da quarta edição que Kardec deixou em vida, e ela tem bastante diferença das outras traduções a partir da quinta, sexta, sétima e assim por diante. E, principalmente, agora, daqui para frente, umas alterações que elas vão aumentando na sua proporção de intenção por trás ali dessa tradução. Então, quem estiver acompanhando, né, daqui para frente, vai perceber algumas diferenças, e isso é porque nós estamos trabalhando com a tradução da quarta do original de Kardec. Tá? Só para lembrar, como nós paramos aqui na metade, nós estamos aqui, Kardec estava analisando no item 50, o pão do céu, né, que é aquela passagem que nós lemos aqui, né? Vou ler rapidinho aqui. No dia seguinte, o povo que permanecia do outro lado do mar notou que não havia existido nenhum outro barco e que Jesus sempre sequer entrara nele com seus discípulos, mas que eles haviam partido sozinhos. E como depois chegaram outros barcos de Tiberíades, perto do lugar onde o Senhor, após ter rendido graças, os havia alimentado com 5 pães, e reconheceram, enfim, que Jesus não estivera lá, nem seus discípulos. Entraram nesses barcos e vieram a Cafarnaum procurar Jesus. Então, aqui já, nessa introdução, né, já tem uma contradição aqui, porque eles achavam que Jesus estava lá, depois não estava lá, eles pensavam que estava, né? Então, tem isso para a gente guardar aqui, né? E ainda eles perguntam lá, e chegando em Cafarnaum para procurar Jesus, tendo encontrado do lado de lá do mar, disseram, mestre, quando viesse para cá, então, né, eles estavam ali meio que perdidos nisso. Então, em verdade, Jesus responde que eu vos digo, vós me procurais, não há cata dos milagres que estivestes visto, mas porque vos dei pão a comer e ficastes fartos. Trabalhai, não para ter a nutrição que perece, mas aquela que permanece pela vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, porque é nele que Deus, o Pai, imprimiu sua chancela e seu caráter. Então, Jesus desmistifica aqui, né, o ensinamento do pão que não é físico, né? Essa nutrição, nos fala Jesus, que ela perece, né? E que nós temos que buscar nele, né, o que Deus imprimiu, chancelando em seu caráter. Né? Bom, então nós lemos essa passagem, e aí eu fiz um comentário que dessa passagem, o Emmanuel, é a passagem que Emmanuel mais comenta nos itens dos estudos do Evangelho que ele faz. Então, nós lemos, semana passada, no capítulo 25, tem de calma, do Verdade e Vida, né? Aí nós lemos o capítulo 171, Lei do Uso de Pão Nosso, e hoje nós vamos continuar isso. Emmanuel, eu estou dando um break aqui no estudo da Gênesis, completando com os ensinamentos do Emmanuel, e aqui tem uma passagem na revista do Reformador, 1941, né? E é bacana, eu estava conversando com o Lorival um pouco antes, nós também, nós temos algum áudio de algumas entrevistas também, né? Nós estávamos falando de áudio do livro, e eu estou lembrando aqui que na parte
do Herculano Pires, por exemplo, o Herculano, ele fazia um programa de rádio. E tem todos esses áudios do programa que ele fazia à disposição na internet. E nós temos aí o acervo digital do Reformador, que é desde 1883. E em 1941, né, em fevereiro, na revista Fevereiro, o Emmanuel vai falar, né, tá lá inserida, Sinais do Céu, que ele vai estar analisando o trechinho João 6,26. Né? Então, no capítulo 18, em resposta a ele, disse Jesus, amém, amém, né? Em verdade vos digo, buscai a mim, não porque viste sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. E Emmanuel vai estar analisando sinais do céu. Como ao tempo do Cristo, numerosas pessoas se acercam dos círculos religiosos, pedindo as provas do céu, muitas das vezes ainda no movimento espírita, por esse reflexo do horizonte, ainda que trazemos dos resquícios em nós mesmos, das filosofias, das culturas, né, materialistas, no sentido religioso mesmo do tema, né, quando a gente tem o embasamento cristão, ou o embasamento protestante, ou o embasamento judaico, ou quer até que seja isso do hinduísmo, do Islã, ou do budismo, né? Muitos ainda, como que nos chama a atenção Emmanuel, como no templo do Cristo, acercamos dos círculos religiosos pedindo provas do céu. Então nós queremos os milagres, nós queremos ainda o maravilhoso, nós queremos ver o Espírito, nós queremos pegar no Espírito, né? É isso que, se nós fizermos uma autorreflexão, a maioria está buscando. E comumente, os católicos romanos rogam milagres, os espíritas esperam fenômenos, os protestantes reclamam experiências. Os raciocínios que chegam do exterior, entretanto, cooperam no esforço, mas não resolvem o problema da vida. Então, o que o Emmanuel está falando aqui? As coisas que chegam do exterior, eles cooperam, eles ajudam, né? Eles vão ajudar, mas eles não resolvem o problema da nossa vida íntima. Eles não vão trazer a solução em si mesma, no maravilhoso, nos fenômenos, nas experiências e nos milagres, né? Eles não vão resolver os nossos problemas. Não é? E a gente sabe disso. Não adianta a gente ir no centro espírita querer os sinais do céu, o espírito obsessor é arrancado da minha presença, né? E eu não mudo nada, eu continuo com o meu desregramento de vida, então eu vou ter outros amigos sendo conquistados a partir do meu movimento na Terra por simpatia. Então, por isso que Emmanuel está falando assim, ó, isso ajuda, mas não resolve o problema. O homem está sempre rodeado de sinais do céu. A questão não é de exibir fatos, resume-se em possuir a necessária visão espiritual para compreendê-los. A operação mais simples da natureza revela o mecanismo sagrado que a fez surgir. Na vibração do poder, criador da divindade, mas são raros os homens que observam além da superfície. Eis porque, entendendo as criaturas, afirmou o mestre que seus discípulos sinceros não o procuram pelos sinais que hajam visto, fortuitamente, mas pelo pão de vida e de bom ânimo que receberam de suas mãos generosas. E eles, sedentos de alimento, continuam buscando Jesus. Depois de provar-lhe a excelência divina,
no santuário da vida interior, compreende que só o Cristo ensina com a eficácia, só ele sugere com sabedoria, só ele exemplifica o amor sem mácula. Atingindo essa compreensão, o discípulo conhece que a terra oferece muito pão para o corpo, mas que a fome da alma, só o pão do Cristo é que vai saciar. E se nós bem compreendermos isso, não é? Nós vamos conseguindo extrair mais alimento para nos sustentar nas vidas, principalmente nesses momentos de turbulência na vida material. Porque se nós tivermos com essa pedra fundamental, com esse alicerce, as coisas vão nos abalar, claro. Vai acontecer depreciações, fatalidades físicas, não tem como. Vai acontecer alguma coisa. Mas a nossa alma vai continuar ainda revigorada e juvenil e sempre buscando Cristo, porque na pior condição que a gente possa ter, ainda nós vamos estar com essa visão que Emmanuel está falando. Se a gente for ler ali o Gigante Deitado, por exemplo, né, nós vamos ter na vida dele esse exemplo e o Gigante Deitado chegando a essas conclusões. Né? O que movimentava ele era o interior e não mais o físico, né? O Emmanuel também vai fazer um comentário no Fonte Viva, no capítulo 92, Demonstrações do Céu, ele intitula. Que comentário que ele está falando? Ele vai falar do João 6,30. Disseram-lhe, pois, que sinais fazes tu para que o vejamos e creiemos em ti. Em todos os tempos, nos afirma Emmanuel, quando alguém na terra se refere às coisas do céu, verdadeira multidão de indagadores se adianta pedindo demonstrações objetivas das verdades anunciadas. Assim, é que os médiuns modernos são constantemente assediados pela exigência de quantos se colocam à procura da vida espiritual. Esse é evidente e deve dar provas daquilo que identifica. Aquele escreve em condições supranormais e é constrangido a fornecer testemunho das fontes de sua inspiração. Aquele outro materializa os desencarnados e, por isso, é convocado ao teste público. Todavia, muita gente se esquece de que todas as criaturas do Senhor exteriorizam os sinais que lhes dizem respeito. O mineral é reconhecido pela utilidade. A árvore é selecionada pelo fruto. O firmamento espalha a mensagem de luz. A água dá notícias do seu trabalho incessante. O ar esparge informações sem palavras do seu poder na manutenção da vida. E entre os homens prevalecem os mesmos imperativos. Cada irmão de luta é examinado pelas suas características. O tolo dá-se a conhecer pela puerilidade. O entendido revela mostras de prudência. O melhor demonstra as virtudes que lhe são peculiares. Desse modo, o aprendiz do Evangelho, ao solicitar revelações do céu para a jornada da terra, não deve olvidar as necessidades de revelar-se firmemente disposto a caminhar para o céu. Houve dia em que a turba vulgar dirigiu-se ao próprio Salvador, que a beneficiava, perguntando: que sinais fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Imagina, pois, que se o Senhor da vida foi dirigida ao Senhor da vida foi dirigida semelhante interrogativa, que indagação não se fará do alto a nós outros
toda vez que rogarmos sinais do céu, a fim de atendermos aos nossos simples deveres. Então, Emmanuel nos deixa uma pergunta para que a gente possa refletir. Ele vai também falar do pão divino, vereda de luz, o item 173, o pão divino. E ele vai analisar: Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Toda a regimentação religiosa na Terra não tem escopo maior do que o de preparar as almas ante a grandeza da vida espiritual. Templos de pedra arruinam-se, princípios dogmáticos desaparecem, cultos exteriores modificam-se, revelações ampliam-se, sacerdotes passam. Todos os serviços da fé viva representam, de algum modo, aquele pão que Moisés dispensou aos hebreus. Alimento valioso, sem dúvida, mas que sustenta o corpo apenas por um dia, e cuja finalidade primordial é a de manter a sublime oportunidade da alma em busca do verdadeiro pão do céu. O Espiritismo evangélico, nos dias que correm, é abençoado celeiro desse pão. Em suas linhas de trabalho, há mais certeza e esperança, mais entendimento e alegria. Esteja, porém, cada companheiro convencido de que o esforço pessoal no pão divino para a renovação, purificação e engrandecimento da alma há de ser culto dominante no aprendiz, ou prosseguiremos nas mesmas obscuridades mentais e emocionais de ontem. É bem interessante o que o Emmanuel está nos trazendo, porque se nós não fizermos esse movimento ascendente, entendendo, né, que todo o para trás foi o preparo para que a gente tivesse força para chegar até aqui, nós vamos buscar a casa espírita ainda com os mesmos resquícios dogmáticos, ideológicos, de revelações, buscando sacerdotes, buscando o templo que nos abriga, nos acolhe e nos liberta e nos protege do mal, né? E aí a gente vai ficando na obscuridade mental e emocional de ontem. Então nada acontece. As observações de ordem fenomênica destinam-se ao ouvida. Afirmativas doutrinárias elevam-se para o bem. Horizontes do conhecimento dilatam-se ao infinito. Processos de comunicação com o invisível progridem sempre. Médiuns sucedem-se uns aos outros. Se procura, pois, a própria felicidade, aplica-te com todas as energias ao aproveitamento do pão divino que desce do céu para o teu coração, através da palavra dos benfeitores espirituais, e aprende a subir com a mente inflamada de amor e luz aos inesgotáveis celeiros do pão celestial. Né? E Emmanuel vai também comentar em Palavras de Vida Eterna, capítulo 134, ele vai estar lá nos falando do pão, analisando: eu sou o pão da vida. E Emmanuel, isso está também no Reformador, foi publicado em abril de 1963, na página 74. Importante, nos revela Emmanuel, considerar a afirmativa de Jesus comparando-se ao pão. Todos os povos, em todos os tempos, se ufanam dos pratos nacionais. As mesas festivas, em todas as épocas, banqueteiam-se com as viandas exóticas. Condimentações excitantes, misturas complicadas, confeitos extravagantes,
grandes cópias de animais sacrificados. Às vezes, depois das iguarias tóxicas, há libações de entontecer. O pão, no entanto, é o alimento popular. Ainda mesmo quando varie nos ingredientes que o compõem e nos métodos de confecção em que se configura, é constituído de farinha amassada e vulgarmente fermentada, e que depois de submetida ao calor do forno, se transforma em fator do sustento mundial. Sempre o mesmo, na avenida ou na favela, na escola ou no hospital. Se lhe adicionam outras espécies de quitute, entre duas fatias, deixa de ser pão. É sanduíche. Se lançado a formação de acepipe, que o absorva, naturalmente desaparece. O pão é invariavelmente pão. Quando alguém se envolva no confete de lisonja, insuflando-te vaidade, não te des a superestimação dos próprios valores. Não te acredites em condições excepcionais e nem te situes acima dos outros. Abraça nos deveres diários o caminho da ascensão, recordando que Jesus, o enviado divino e governador espiritual da terra, não achou para si mesmo outra imagem mais nobre e mais alta do que a do pão puro e simples. E para a gente voltar aqui, Kardec vai comentar na Gênesis, capítulo 15, item 51. Ele vai comentar as 3 passagens. Na primeira passagem, Jesus, lembrando o enfeito produzido anteriormente, dá claramente a entender que nunca tratou de pão material, senão a comparação que ele estabeleceu com o levedo e que estaria sem objetivo. Nunca compreendeis ainda, está lá na passagem do levedo dos gentios, né? Não compreendeis ainda, diz Jesus, e não lembrais nunca de que 5 pães foram suficientes para 5.000 homens e que 7 pães foram suficientes para 4.000 homens? Então, Jesus, ele mesmo, ele vai falando as parábolas e ele ainda vai dando a deixa para que a gente não se perca no caminho da transcrição mental, né? Qual que é o ensinamento? É material espiritual. Então, ele está falando aqui, olha, não, ele fala, não, Kardec está falando que Jesus deixou claramente que, o entendimento de que nunca tratou do pão material, senão a comparação que ele estabeleceu com o levedo. Estaria sem objetivo. E ainda Jesus afirma, nunca compreendeis, né, ele questiona os discípulos, não lembras que nunca, né, foi 5 pães? Né? Então, como não compreendeis, continua o Cristo, nunca, que não é do pão que vos falava, quando vos disse para vos preservardes, né, para preservardes do levedo dos fariseus? Então, o próprio Cristo explica para os discípulos. Essa comparação não teria nenhuma razão, nos afirma Kardec, de ser na hipótese de uma multiplicação de pão material. O fato fora bastante extraordinário em si próprio, para ter atingido a imaginação dos seus discípulos, que, entretanto, não pareciam se lembrar daquilo. Acho que eles estavam em um estado de choque ou de hipnotismo, né? Com aquela presença daquela energia revigorante, esse alimento da alma, que acho que eles ficaram ali meio que perdidos, né? E não compreenderam. E Jesus vem e explica isso. E Kardec continua, é o que resulta, não menos claramente, do discurso de Jesus sobre o pão do céu, que já é a outra passagem, né?
no qual ele vincula em fazer compreender o sentido verdadeiro do alimento espiritual. Trabalhai, afirma Jesus, não para ter o alimento que fenece, mas aquele que permanece para a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Esse alimento é sua palavra. Ainda Jesus ele explica, ele detalha, né, e a gente ainda se perde nas interpretações, que é o pão descido do céu e que dá a vida ao mundo. Então, o que vai dar vida, né, o que vai revigorar, o que vai vivificar, o que vai nos dar bom ânimo, é esse alimento espiritual. E ainda ele fala assim: eu sou o pão da vida. Aquele que vier a mim nunca terá fome. E o que crer em mim não terá jamais sede. Mas essas distinções eram bastante sutis para naturezas brutas que só compreendiam coisas tangíveis. O maná, que havia nutrido o corpo de seus ancestrais, era para eles o verdadeiro pão do céu. Aí está o milagre. Então eles faziam uma confusão de quando estava Moisés lá no deserto, que o povo estava recebendo maná, porque estavam mortos de fome, e tem a multiplicação, cai o pão, não é nem multiplicação, né? É o pão que desce do céu, é o maná. Né? E é tão interessante a gente ler aquilo, porque lá também é alegórico, porque depois eles cansam do maná, eles reivindicam a volta para o Egito, porque lá no Egito ainda tinha a baderna, tinha os gozos, tinha os prazeres. E aí tem a passagem logo depois da serpente do deserto, que ia picando o calcanhar daquele, né, que estava querendo montar a anarquia de rejeitar Deus e voltar para o Egito. Né? Então, é bonito lá também. Depois tem o simbolismo da igreja, da cruz, né? Com a serpente lá para que fosse pendurada e olhada. Então, Jesus retoma todo esse simbolismo depois. É um outro estudo, né? Não nós vamos sair um pouco aqui do que nós estamos falando, mas é muito bonito fazer essa comparação. Então, é aí que está o milagre, né? Eles vão perceber que é o que a gente está buscando. Nós queremos ainda, né, friamente falando, na maioria do movimento espírita, nós queremos os verdadeiros milagres. Nós queremos manifestações físicas, nós queremos aparições, nós queremos conversar com o espírito que eu quero escolher, e assim por diante. Né? Eu quero a graça, eu quero ser beneficiado, eu quero que seja tirado os problemas da minha frente, e assim por diante. Que são coisas palpáveis que a gente busca ainda. Se, pois, o fato da multiplicação dos pães tivesse ocorrido materialmente, como esses mesmos homens, né, em proveito dos quais foram produzidos poucos dias antes, teria sido tão pouco tocados para dizer a Jesus: que milagre, pois, fizestes, a fim de que, em vendo, nós vos acreditemos. O que fizeste de extraordinário? Então, Kardec, nós precisamos aprender com a leitura da profundidade do texto que Kardec analisa as escrituras. Não, só por essa se os próprios questionadores perguntam para Jesus: que milagre fizestes para que nós acreditemos em ti? Que fizestes tudo de extraordinário, já simboliza na palavra de Kardec, nessa colocação, de que aquela multiplicação de pães não foi física. Continua Kardec, que eles entendiam por milagre os prodígios que pediam os fariseus, ou seja, os sinais no céu, operados ao comando, como por uma varinha de um mágico. O que fazia Jesus era bastante simples e não se afastava o suficiente das leis da natureza. As curas não tinham um caráter bastante estranho, bastante extraordinário. Só um minutinho.
Então, as curas não tinham um caráter bastante estranho, não tinha um caráter bastante extraordinário, e os milagres espirituais significavam pouco para eles. Então, Kardec finaliza o item 51 falando de como funcionou toda essa parte dos pães dos céus, dos céus e as curas que elas não resvalavam o extraordinário. Tudo era processado em cima das leis da natureza. A tentação de Jesus. Essa tentação é bem curtinha e é interessante que vai ter um comentário de um espírito. No item 52, lá no livro da Gênesis, capítulo 15, Jesus, transportado pelo diabo ao alto do templo, depois sobre uma montanha, e tentado por ele, né, pelo diabo, ele vai falar assim, é uma dessas parábolas que lhe eram tão familiares e que a credulidade pública transformou em fatos materiais. E Kardec põe uma nota que a explicação seguinte é tirada textualmente de uma instrução dada a esse assunto por um espírito. Então, o que nós vamos ler na frente é a explicação dessa parte que a gente tem na Bíblia, já teve vários filmes sobre isso, né? Onde o diabo está tentando Jesus, leva Jesus fisicamente, transportando-o para o templo, depois transporta-o para a montanha, né? Então, tentando, né? O diabo, Kardec está falando aqui, é uma dessas parábolas que lhe eram tão familiares e que a credulidade pública transformou em fatos puramente materiais. Então, parábolas, né, só para a gente lembrar, são histórias para que a gente possa usar do que nós temos no cotidiano nosso para tentar explicar, né, como funciona um outro fato. Isso é parábola. E não é o fato em si. Né? Tanto é que Jesus fala, o reino dos céus é como um fazendeiro. É como. Então, ele vai pegar elementos ali, né, do cotidiano para explicar o que para nós ainda é insondável. Né? Então, um espírito vai explicar o seguinte: Jesus não foi arrebatado, mas queria fazer compreender aos homens que a humanidade está sujeita a falir e que deva estar sempre em guarda contra as más inspirações, aquelas que sua natureza fraca leva a ceder. Então, o Espírito vem nos explicar que o arrebatamento do Espírito transportando, né, Jesus, guiado pelo diabo para o tentar, né, esse Espírito, ele afirma que Jesus não foi arrebatado, ele não foi levado, nem em carne e nem em espírito. Mas Jesus queria fazer compreender aos homens que a humanidade está sujeita a falir e que deva estar sempre em guarda contra as más inspirações. Aquelas inspirações que na nossa natureza fraca, às vezes a gente deixa e cede. A tentação de Jesus é, pois, uma figura. É preciso ser cego para tomá-la ao pé da letra. Então, um espírito vem e já dá essa introdução. Né? Olha, se nós formos ler isso ao pé da letra, é preciso ser cego. Como quereis
que o Messias... Então, o Espírito aqui ele vai nos levar a refletir. Como quereis que o Messias, o Verbo de Deus, encarnado, e olha que bonito, né? Porque no Evangelho de Rustang, Jesus não veio em corpo carnal. E nesse trecho, depois a Elaine e o Ravazzi, se eles estiverem acompanhando com o outro livro, eu estou sem outro, não dá para eu fazer isso aqui agora, mas eu não sei se vai estar assim na outra tradução. Ele vai falar assim: como quereis que o Messias, o Verbo de Deus encarnado, fala aí, pode falar. Não, eu tô com o novo também. Tô sem o antigo aqui. Depois a gente procura a semana que vem. Semana que vem a gente pesquisa. Eu tenho aqui, mas não vamos perder tempo. Depois eu vou fazer essa. Eu precisaria montar 2 estudos simultâneos, estudando esse e já comparando com as alterações, né? Mas aqui ele vai falar o seguinte, que como que a gente vai querer analisar Jesus, o Verbo de Deus encarnado, se submetesse por uns tempos, né? Uns tempos, qualquer que seja, um ínfimo tempo, por mais curto que fosse, a sugestão do demônio. E que, como diz o Evangelho de Lucas, o demônio tenha detido por um tempo. Tinha paralisado Jesus, questionando, como se Jesus estivesse meio, será que é verdade? Né? Titubeando. O que daria que pensar que ele foi ainda submisso ao seu poder. Não compreendais melhor os ensinamentos que vos têm sido dados. O espírito do mal não podia nada sobre a essência do bem. Ninguém diz que viu Jesus sobre a montanha, nem sobre a cúpula do templo. Certamente, esse teria sido um fato de natureza tal que se espalharia entre todas as pessoas. A tentação não foi, pois, um ato material e físico. Quanto ao ato moral, podeis admitir que o espírito das trevas pudesse dizer a quem conheça sua origem e seu poder: adora-me, e eu te darei todos os reinos da terra. O demônio teria, pois, ignorado quem era aquele a quem fazia tais ofertas, o que não é provável. E se ele o conhecia, sua proposição era uma falta de senso, porque ele sabia bem que seria repelido por aquele que vinha a arruinar seu império sobre os homens. Compreendei, pois, o sentido dessa parábola, porque é uma tal e qual a do filho pródigo e do bom samaritano. Você vê? Olha o ensinamento que o Espírito vem dar. Compreendeis, pois, o sentido dessa parábola, porque é uma tal e qual a do filho pródigo e a do bom samaritano. Uma nos mostra os perigos que correm os homens se não resistirem a essa voz íntima que grita sem cessar. Tu podes ser mais do que és. Tu podes possuir mais do que possuis. Tu podes crer, alcançar. Cede à voz da ambição e todos os teus votos estarão satisfeitos. Ela vos mostra o perigo e o meio de evitá-lo, em dizendo às más inspirações: retira-te, Satã, se não disse para trás, tentação. As 2 outras parábolas que lembrei, e o Espírito aqui explica, numa mensagem em Bordeaux, em 1862, é João Evangelista. As 2 parábolas que lembrei vos mostram o que pode ainda esperar aquele que, muito fraco para repelir o demônio,
sucumbiu às suas tentações. Elas vos mostram a misericórdia do Pai de família, estendendo sua mão sobre a fronte do filho arrependido e lhe concedendo com amor o perdão que ele esperava. Né? O perdão esperado. Elas vos mostram o culpado, o dissidente, o homem rejeitado pelos seus irmãos, valendo melhor aos olhos do juiz supremo do que aqueles que o desprezaram, porque pratica as virtudes ensinadas pela lei do amor. Pensai bem. Os ensinamentos dados nos evangelhos, saber distinguir o que está no sentido próprio ou no sentido figurado, e seus erros que vos têm cegados durante tantos séculos, esfacelar-se-ão pouco a pouco, para fazer lugar à resplandecente luz da verdade. Né? Eu estava conversando antes aqui com o Lorival, e eu estou tentando ler um livro aqui de Santo Agostinho, Confissões, que é da época dele aqui. Eu estou um quarto do livro, mais ou menos. E uma coisa que me chamou muita atenção aqui é quando Santo Agostinho ele fala para que a gente possa não mentir para nós mesmos. E quando a gente não mentir e sendo verdadeiro para conosco, nós vamos reconhecer os erros, os equívocos, e vamos conseguir ir distinguindo o caminho a tomar. Mas, para que isso seja possível começar, um dos princípios que ele nos ensina é não minta para si mesmo e confesse para Deus os seus pecados. E eu achei isso, eu reli umas 10 vezes esse pedaço, porque é difícil para ler esse texto, pelo menos eu estou tendo dificuldade, mas fazendo o link hoje, né, com esse ensinamento aqui do João Evangelista, com a passagem né, a própria de Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vai vos libertar. Eu sempre estava entendendo, lendo o Espiritismo como ciência, filosofia e religião, que a partir do momento que eu conseguisse encontrar, ou estudar, ou aprender todas as ciências, todas as filosofias e todas a parte moral, né, religiosa que o Espiritismo contém, com essa sabedoria, com esse gama de conhecimento, eu ia conseguir a liberdade. Mas eu estou aprendendo que eu vou ter que ler tudo de novo, com o olhar que Santo Agostinho aqui tá chamando a atenção. Porque para eu ter que conhecer a verdade é em mim mesmo. Porque, às vezes, nós, na ânsia de muito estudar, podemos até o conhecimento ser prejudicial em certo momento. Ele pode servir. Como o Emmanuel fala lá, olha, as coisas materiais podem servir. Mas se a gente souber fazer o trampolim para a verticalização. Porque se eu tudo utilizar sem a verdade em mim mesmo, eu não vou conseguir chegar nessa resplandecência da luz da verdade. Porque eu estou mentindo já na base. Então, eu estou num auto-engano, não me esforçando, né? Praticamente desprezando o princípio maior que nós temos, que é o princípio inteligente, que viemos estagiando em todo o reino, e agora nós temos um pensamento contínuo, e eu não dou conta de fazer um pensamento contínuo voltado às coisas espirituais. Eu fico picando ele e retumbando ele, ou remoendo, mordendo de novo, coisas materiais. Então, e aí eu fico num processo que eu não consigo achar essa verdade em mim mesmo.
E aí eu vou buscar no movimento espírita, eu vou buscar na literatura espírita, coisas para que reconforte todo erro ou que valide a minha postura desregrada. E eu vou encontrar, porque Jesus fala isso, né? Pergunta para o doutor da lei, o que está escrito na lei? Aí ele responde, beleza, mas como você está lendo? Aí um outro problema. Né? Então, eu acho que assim, eu queria dividir essa leitura que eu estou fazendo de Santo Agostinho, porque hoje, conhecereis a verdade e a verdade vai vos libertar, e eu acho que ela é muito mais profunda do que eu imaginava, porque eu tenho que realmente, num processo de autonomia, e não de automatismo, e não de criação de hábitos, de dogmas e de trejeitos, achando que gestos exteriores vão ser suficientes para me livrar do mal. Mas só uma coisa interna que eu encare a frente, né? Que o Kardec ele fala assim: a fé, né, é inabalável, é aquela que vai encarar a verdade frente a frente. Quer dizer, se eu não fizer isso com a minha estatura de inteligência e de moral, e eu ser verdadeiro comigo mesmo, eu não vou chegar a conseguir suplantar a mim mesmo, eu não vou conseguir vencer a mim mesmo, vencer o meu mundo fraquejado, o meu mundo de mazelas, o meu mundo de convite que a espiritualidade tem nos feito e ofertado há milênios para sermos os herdeiros da terra física, né? Fisicamente falando. Então, eu não sei se eu estou complicando aqui, mas a ideia é tentar a gente fazer essa reflexão junto, para que a gente possa perceber tudo isso, né? E o Santo Agostinho ele vai falar lá na frente que ele vai chegar no amor, porque ele perde, no terceiro livro, são vários livros dentro do mesmo livro, no terceiro livro ele perde um amigo, e quando ele perde um amigo, ele fica brigando com Deus. E ele vai reconhecer lá na frente que, na verdade, tudo estava em Deus, no sentido que ele, amando as outras pessoas, ele estava amando o amigo que ele perdeu. E aí ele começa a fazer um tratado, né, difícil para poder explicar em palavras, mas chegando nesse consenso que nós vamos ter que fazer esse amor mesmo desprendido, amando quem quer que seja, porque aí no amor do pai que eu perdi, da mãe que eu perdi, né, não é o meu caso agora, mas da minha avó que eu perdi, eu vou vivificá-la em mim mesmo a hora que eu amando-a, amo no outro. Quer dizer, é um negócio, a hora que você vai isso para a parte filosófica, né, e por isso que o espiritismo é filosofia, né, nós vamos descobrindo-nos outros ser em nós mesmos que vamos tendo bagagem para vencer todo esse mal. Mas nós vamos ser sinceros. Porque se nós não formos sinceros conosco mesmo, nós já começamos acordando errado. Né? Então, e aí essa luz não vai resplandecer. E nós vamos buscar realmente o pão material, e o pão espiritual vai ficar para outro dia, né? Porque ele está à disposição para quem quer que seja. Não é? Essa passagem aqui, prodígios sobre a morte de Jesus. Vamos ler a 50, acho que dá tempo aí, 9 minutinhos. 54. E depois, talvez a gente comente, ou a gente busque aqui em São Mateus. Aqui. Bom, ora, depois da sexta hora do dia, até a nona, toda a terra tornou-se coberta de trevas. Ao mesmo tempo, o véu do templo se dilacerara em dois, desde cima até embaixo. A terra tremera, as pedras fenderam-se, os sepulcros se abriram, e vários corpos dos santos
que estavam no sono da morte ressuscitaram. E saindo de suas tumbas, após sua ressurreição, vieram várias pessoas. São Mateus, capítulo 27, versículo 45, 51 a 53. É estranho que tais prodígios, acontecendo no mesmo momento em que a atenção da cidade estava fixa no sepulcro de Jesus, que era o acontecimento do dia, não tenha sido notado, já que nenhum historiador fez menção dele. Parece impossível que um tremor de terra e toda a terra coberta pelas trevas durante 3 horas, em um país onde o céu está sempre de uma perfeita limpidez, né? Lembrando que é uma terra seca, uma terra árida, né? Quase que não tem nuvem, está tudo limpo ali, tenha podido passar desapercebido. A duração dessa obscuridade está bem próxima da de um eclipse do Sol. Mas esse tipo de eclipse só se produz na lua nova. E a morte de Jesus ocorreu durante a lua cheia, dia 14 do mês de Nissan, dia da Páscoa dos judeus. O obscurecimento do Sol pode também ser produzido pelas manchas que se nota em sua superfície, em casos semelhantes. A claridade da luz fica sensivelmente debilitada, mas jamais ao ponto de produzir a escuridão e as trevas. Supondo-se que o fenômeno desse gênero tenha ocorrido nessa época, teria sido uma causa perfeitamente natural. E Kardec vai comentar esse trecho. Há constantemente na superfície do Sol manchas fixas que seguem seu movimento de rotação e têm servido para determinar-lhe a duração. Mas essas manchas aumentam por vezes de número em extensão e intensidade, e é então que se produz uma diminuição na luz e no calor. Esse aumento no número de manchas parece coincidir com certos fenômenos astronômicos e a posição relativa de certos planetas, o que lhe causa o retorno periódico. A duração desse obscurecimento é muito variável. Por vezes, não é mais do que 2 ou 3 horas, mas em 535 houve uma que durou 14 meses. Nota de Allan Kardec, para que a gente possa pesquisar durante a semana e fazer a nossa lição de casa, né? Quanto aos mortos ressuscitados, é possível que algumas pessoas tenham tido visões ou aparições, o que não é nada excepcional. Mas como não se conhecia a causa desses fenômenos, afigurava-se que as aparições de indivíduos saíram do sepulcro. Os discípulos de Jesus, emocionados com a morte de seu mestre, sem dúvida, associaram esse fato com alguns outros isolados, aos quais não teriam prestado nenhuma atenção, em outras circunstâncias. Seria suficiente que um fragmento de rocha se soltasse nesse momento, para que as pessoas predispostas às maravilhas aí vissem um prodígio, e que, amplificando o fato, tenha dito que as pedras se partiram. Jesus é grande por suas obras, e não pelos quadros fantásticos dos quais um entusiasmo pouco esclarecido acreditou vê-lo envolvido. Então, Kardec está fazendo uma reflexão para que a gente possa sempre estudar as passagens, as parábolas, os ensinamentos, as colocações e os textos dos evangelistas com a luz dos ensinamentos morais e das condições espirituais que Jesus estava trazendo. Se em vida inteira, nos 3 anos ali, né, mais concentrado do seu missionário,
ele não utilizou de nada sobrenatural, por que que depois da morte assim ele faria? Esse é um questionamento para a gente pensar. Então, o Kardec está num esforço aqui para nos tirarmos do materialismo, do maravilhoso, do sobrenatural, trazendo toda a interpretação como possível, como plausível e como partes das leis naturais. Não tendo Deus intervido com graça, agraciando um e excluindo outros, né, que são as teorias de todos os tratados das outras religiões, que diferem muito do Espiritismo. Né? Então, isso chama muita atenção. Kardec está em 1868, ele vai desencarnar em 69, então ele está muito mais lúcido aqui, concluindo a sua obra e nos chamando bastante atenção, trazendo inclusive a mensagem do João Evangelista, para que a gente nos atente aos ensinamentos do cunho moral e também das possibilidades fluídicas das curas, e não falando que elas não aconteceram, pelo contrário, mas explicando à luz do magnetismo, dos fluidos espirituais, dos fluidos animais, que nós temos as condições de fazer o que Jesus fazia, e se a gente realmente for verdadeiro conosco mesmo, fazer muito mais. Né? Mas aí precisa encararmos-nos frente a frente, face a face, para que a gente possa vencer toda a casta, né, de maldade que encontremos em nós mesmos. Não queria agradecer a paciência de todos, pedindo a Jesus o amparo, a proteção, que a espiritualidade possa, nesses momentos de comunhão nossa, utilizar as nossas poucas energias que temos, né, com qualidades, para que eles possam utilizar na nossa casa. Há tantos espíritos aí que estão desencarnando, às vezes com mortes, através de suicídios, através de desespero, né, ou mortes naturais, né, acalentando também com essas energias, ou aqueles que aqui ficaram, para que o reequilíbrio, para que a calma, que a paz possa perdurar por esses momentos de pandemia e que a gente possa vencer tudo na maior tranquilidade possível. Né? Muita paz a todos e até a semana que vem.